Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Fogo Nobre trazendo mais um vídeo aqui no canal de Resumo Dracônico. Hoje para encerrar o assunto dos alfas. Então já vai deixando seu like, se inscreve aí no canal, vê o vídeo anterior que eu também falei de alfa, só que como é um assunto muito longo, então eu fiz o segundo vídeo aqui para falar dos alfas restantes. Então já vai deixando seu like, se inscreve aí no canal. Vê os vídeos anteriores, muito obrigado e vamos lá. Vamos começar o vídeo aí falando do Terror Noturno. O Terror Noturno é um pequeno dragão da classe Brasa e eles formam grupos enormes que parecem dragões maiores só para espantar os predadores. Porém, isso só é possível graças ao Terror Noturno Alpha, que é esse Terror Noturno maior e branco que vocês estão vendo. Sem ele, o grupo inteiro se desorienta. É por isso então que o Terror Noturno ele tá aqui como um alfa, beleza? Então vamos pro próximo. O próximo é um alfa bem conhecido, que é o Picada Veloz. Este dragão da classe afiada caça em grupo de forma furtiva e na maioria das vezes eles são orientados pelo Picada Veloz líder, que é esse Picada Veloz com detalhes vermelhos. Sem o Picada Veloz líder, que nem na situação anterior do Terror Noturno, a matilha fica completamente inútil. Eles não sabem, eles ficam totalmente desorientados. Então, é por isso aí que o Picada Veloz ele entra na nossa lista de alfas, porque tem o Picada Veloz líder, que é o alfa da própria espécie. Então vamos pro próximo. O próximo é o Garra da Morte. O Garra da Morte é da classe afiada e eles trabalham em equipe e são ótimos na comunicação entre si. E como a maioria dos dragões que vivem em grupo, eles também têm um líder, né? O Garra da Morte Alpha, que é esse Garra da Morte com detalhes vermelhos, que nem o Picada Veloz. Mas por mais que eles precisem do Garra da Morte Alpha, eles não são inúteis sem ele. Ou seja, o Garra da Morte Alpha, ele lidera os Garras da Morte comuns. Só que mesmo sem ele, eles ainda conseguem fazer um ataque bem organizado, porque eles são ótimos no planejamento e são muito bons na comunicação entre si, o que os torna dragões muito perigosos. Mas então vamos pro próximo. O próximo é o Asa de Sombra. O Asa de Sombra ele é da classe Desconhecida e eles trabalham em grupo para caçar. Dentro dos Asas de Sombra existem dois tipos, que é a Pequena Sombra e o Sombra Alpha. O Sombra Alpha, que é esse daí, ele auxilia na caça e ele ganha parte da comida. O Sombra Alpha ele é maior, verde e também tem habilidades diferentes. Já que ele não possui fogo, ele atira ondas sonoras, que nem o Tambor Trovão. Além disso, o Sombra Alpha, ele pode convocar pequenas sombras, que são esses dragõezinhos azuis, em suas asas, para ficar parecendo um avião de guerra, o que torna o Asa de Sombra um dragão muito legal. O próximo alfa é o Verme de Fogo, ou também chamado de Lagarto de Fogo. Eles são dragões da classe Brasa e eles vivem como abelhas e uma colmeia, liderados pela Rainha Lagarta de Fogo, que é essa dragonesa que eu estou lhes mostrando. Então, eles necessitam da rainha para sobreviver, já que com uma colmeia, sem a rainha uma colmeia não funciona, e é a mesma coisa que acontece com os vermes de fogo. Diferente dos machos verme de fogo, a rainha é muito maior e possui habilidades diferentes deles, enquanto os machos verme de fogo cabem na palma da mão de uma pessoa. Então vamos pro próximo. O Dramilhão. Da classe Mistério, os Dramilhões são dragões que vivem em grupo e protegem o Dramilhão Asa de Titã, que é seu alfa. Além de o protegerem, eles são auxiliados por ele. O Dramilhão Asa de Titã, ele é maior, com cores diferentes, possui fogo próprio e consegue se camuflar. Então, muita gente não considera o Dramilhão um alfa, mas de certa forma ele é. Ele atende um monte de requisitos para ser um alfa. Ele lidera um grupo, é auxiliado por esse grupo, ele possui características distintas para diferenciar ele do resto do grupo e também é um asa de titã. E existem muitos alfas que são asas de titã, que nem o Verme de Fogo e o Grito da Morte, mas vamos pro próximo. O Morte Rubra, um dragão gigantesco, classe Brasa, e que escraviza outros dragões para trabalharem para ele. E para isso, ele usa o medo
já que às vezes quando os dragões não trazem comida suficiente, ele vai e os devora. E também ele tem um método parecido com o da besta implacável, já que ele usa sons para atrair os dragões para servirem a ele. Eu não vou falar muita coisa do Morte Rubra porque ele é um dragão até bem conhecido, já que é o principal antagonista do Como Treinar Seu Dragão 1. Então vamos pro próximo. O próximo alfa é um caso bem exótico e é o Nader Mortal. Este dragão é da classe rastreadora. O único exemplo de Nader Mortal alfa é o Cicatrão. Ele lidera os raspa-fogos na Ilha da Floresta. E vamos ver o que está falando aqui. Os abusos dos caçadores de dragões deixaram este Nader Mortal com cicatrizes por dentro e por fora. Ele agora lidera um bando de dragões selvagens desconfiados, que são os raspa-fogo. Então, ele atende todos os requisitos para ser um alfa, né? Tudo bem que ele lidera um grupo menor de dragões, porém, esses dragões ainda assim são diferentes dele, já que os raspa-fogos são pesadelos monstruosos. Então, de certa forma, o Cicatrão é um alfa. O próximo dragão é o Fúria da Noite. Classe Relâmpago. Estes dragões, como vimos no caso de Banguela, podem ativar o modo alfa, em que algumas escamas elas ganham uma coloração azul e o fogo fica mais potente. Eles podem comandar outros dragões, como o Banguela fez, mas não se sabe se eles podem comandar dragões da própria espécie também. Nós temos poucas informações do Fúria da Noite Alpha, já que é um dragão praticamente extinto, né? Já que o único indivíduo conhecido até agora é o Banguela, então temos pouquíssimas informações desse modo alfa. Então a maioria das coisas é teoria. Por exemplo, a gente não sabe se os Fúrias da Noite Alpha lideram o próprio grupo ou se são outros dragões, e entre outras coisas. Mas é algo que podemos descobrir mais pra frente, né? Quem sabe. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Deixa o like aí, se inscreve no canal para dar uma força. Vê os vídeos anteriores, eu acho que você vai gostar. Compartilha com seus amigos que você ajuda demais. Aqui encerramos mais um resumão dracônico. Vê o vídeo anterior dos alfas, que tá muito legal. Então é isso, muito obrigado e falou!